Hola amigos, buenas tardes, buenas noches en algunos casos. Nuevamente estamos con los seminarios web de Café y Radiaciones que organizamos, como ustedes saben, casi todos los meses, desde hace algunos años, con la finalidad de difundir un poco las actividades que se realizan en nuestra región sobre la energía nuclear, sobre tecnología nuclear y sobre todo en el ámbito de las entidades que hacen divulgación en los temas nucleares. En esta oportunidad hemos invitado a nuestra amiga Patricia Vila, que nos va a hablar acerca de la difusión de tecnologías nucleares para diferentes públicos. Este es un tema muy interesante que hemos querido difundirlo un poco más para que ustedes conozcan cuáles son esas dificultades que siempre existen para llegar a un mayor público, sobre todo a aquellas personas que tienen que tomar decisiones en nuestro campo. Café y Radiaciones surge como un espacio para compartir justamente conocimientos sobre radiaciones ionizantes. Esto fue creado el año 2020 con nuestro amigo Omar Arias. Con él empezamos el tema de divulgar algunos temas, divulgar temas de radiaciones en general. Esto fue en plena pandemia, hicimos una sesión especial donde teníamos un programa que fue bastante grande porque tenía varias partes. Teníamos entrevistas, teníamos efemérides, noticias, de todo un poco, digamos. Y esto, por ejemplo, este es el ejemplo de el primer seminario web que hicimos con dos amigas tanto de Argentina como de Brasil, con Denise Levy y con Lourdes Torres, sobre los temas que están desarrollando en el campo de la divulgación de conocimientos, en el campo de las radiaciones. Esto después surgió las entrevistas, estos fueron nuestras primeras conferencias, y luego hicimos entrevistas a las personas que trabajan en los temas nucleares, básicamente en divulgación, y estas informaciones las compartimos en nuestra página, en nuestro perfil en Facebook, que tiene el nombre de Café y Radiaciones, ¿no? Que lo hemos llamado un espacio para compartir y divulgar conocimientos sobre radiaciones ionizantes. Estos son algunos de los temas que hemos divulgado, que permanentemente estamos siempre colocando nueva información en la página de Facebook de Café y Radiaciones. Y después decidimos, bueno, vamos a hacer mejor, ya cuando se estaba empezando ya a retirar la pandemia, pensamos en hacer seminarios web con entrevistas exclusivas o con conferencias exclusivas de personas que se dedican básicamente a trabajar en diferentes campos de las radiaciones. Porque la idea de estos seminarios es difundir los usos de las radiaciones, así como las actividades que desarrollan las instituciones nucleares, académicas y de promoción de la tecnología nuclear en América Latina. Desde el año 2021 empezamos, el mes de enero, con los primeros seminarios web. Estos son los que hicimos en el año 2021, con colegas de diferentes partes de América Latina. 2022, ¿no? Y en lo que va de este año, esta es ya la séptima, la octava, perdón, el octavo seminario web con Patricia. Todas las conferencias los seminarios web están en nuestro canal en YouTube, en Café y Radiaciones. Acá tienen también nuestra dirección electrónica y nuestra página en Facebook para que puedan verla con tranquilidad. Aprovecho para comentarles de que en noviembre tenemos un simposio internacional donde también se tocan los temas de divulgación y conocimientos, sobre todo en el campo de la protección radiológica. Así que están con tranquilidad, pueden revisar nuestra página donde está la información. Esta es la página de la Federación de Radio y Protección de América Latina y el Caribe, donde van a encontrar la información acerca del simposio. Bien, en esta oportunidad nos acompaña Patricia. Patricia Vilan es doctora en Ingeniería Industrial. Ella empezó su carrera ya hace varios años, básicamente en el campo de la protección radiológica en la Comisión Nacional de Energía Nuclear, tanto en el campo regulador como en el campo de investigación, y actualmente es consultora en diversos temas. Ha sido presidenta de instituciones muy importantes. Trabajó también en el Organismo Internacional de Energía Atómica, en la coordinación de recomendaciones, la elaboración de recomendaciones internacionales sobre seguridad, capacitación de personal y comunicación. Fue directora de la Universidad Nuclear Mundial, que tiene su sede en Londres, y es autora de dos libros muy interesantes, y además guionista y narradora de más de 40 videos para el canal web Visión TV. Así que ella nos va a hablar acerca de lo que significa esta difusión de la tecnología nuclear para diferentes públicos. Vamos a escuchar su exposición y ustedes pueden ir haciendo sus preguntas mediante el chat. Al final de la conferencia,
Patricia nos va a responder las inquietudes que tengan ustedes. Así que dejo en el uso de la palabra a nuestra amiga Patricia Ávila. Olá a todos, graças, Eduardo. Uma palavrinha antes de tudo. Eu conosco Eduardo há algumas décadas, não? Décadas, pois que estivemos trabalhando juntos em El Arcal 20, que é uma memória incrível, tudo que nós fizemos em El Arcal 20. E em la época eu era oficial do OIEA, incluso uma coisa muito interessante é que chegaram para mim, meu chefe em OIA disse: tu estão em Arcal indo muito rápido, não podem ir mais rápido do que OIA, estão muito bem. E na época estávamos preparando todos os procedimentos, indicadores de desempenho, foi uma época incrível, muitas boas lembranças. E aí agora Eduardo me invita para esse cafezinho, como dizemos em Brasil, um cafezinho com radiações que é muito amável, é uma ideia fantástica. Temos que manter nosso grupo junto, falando, discutindo e trazendo novas coisas. Porque eu pensei em falar sobre difusão de tecnologia nuclear. Eu tenho trabalhado em muitas outras coisas, principalmente com Angra 3, mas a questão de difusão de tecnologia nuclear para mim foi mais pesada quando eu preparei um trabalho de consultoria para o Ministério da Agricultura acerca de tratamento de alimentos com radiação. E aí eu tive, entre outros trabalhos, preparar um plano de marketing. E foi muito esclarecedor para mim. Muitas coisas que eu aprendi e eu gostaria de compartilhar com vocês. Então, aqui, esta charla pequena é uma conversa, é um chamamento para que nós outros tenhamos uma reflexão sobre os retos e oportunidades em cada um de nossos ambientes para a difusão de tecnologia nuclear e também como estamos a nível nacional, regional e internacional, como nós outros nos veem, como os outros países nos veem. Eu trabalhei no OIA, trabalhei na World Nuclear Association, eu fui a muitas conferências, e como é que a América Latina é vista em la cadeia de suprimentos, como é visto, quais são as oportunidades, quais são as dificuldades. Tudo isso é interessante termos em conta. Nós sabemos o que temos, mas como os outros nos veem, o que é necessário fazer para abrir um mercado internacional, para que nós outros sejamos também parceiros de negócios, parceiros de trabalho. Então, também nos últimos tempos, eu tenho tido oportunidades de ver as dificuldades de interlocução com tomadores de decisão. Então, tudo isso me fez ver que o assunto de difusão de tecnologia nuclear é sempre um assunto muito atual e muito dinâmico. O panorama cambia muito. Não é como eu comecei como proteção radiológica, tínhamos sempre que falar sobre os perigos ou tentar conseguir algum pressuposto para comprar equipos. É algo, depois que se abre a visão do que é a área nuclear, e nós outros somos um pedaço de cada uma dessa engrenagem e tentamos fazer a melhor comunicação possível. Eu vou compartilhar aqui minha apresentação. Que está acá. Bueno, um pouquito aqui do trabalho que Eduardo já muito amável falou. No começo de minha vida profissional, eu comecei em 81, mas em 87 tivemos Goiânia, o acidente em Goiânia, radiológico, que foi o primeiro, talvez mais forte chamamento à comunicação. E quando eu fui trabalhar no OIEA, eu tinha isso em minha cabeça, que tínhamos que falar mais
com o público. Em la época, na década de 90, no, el OEA não pensava nisso. Ele chamava de informação. Vamos fazer uns panfletos, vamos fazer uns papéis para divulgar com a técnica, pero não é isso. Necessitamos conversar, comunicar duas manos. Vamos ouvir também. E aí também trabalhei muito com treinamento de proteção radiológica, e aí foram as publicações que eu tive a oportunidade de fazer. A última foi o sílabus do curso de pós-grado. Eu já estava, quando foi publicado, eu já estava fora de OIA, mas foi um trabalho muito interessante de fazer as bases regionais do curso de pós-grado em vários locais, em várias línguas, em russo, na Bielorrússia, em árabe, na Síria, na Índia, em inglês. Então, tivemos tempo para testar o sílabus em vários locais, em várias línguas. E claro que o primeiro em espanhol era o de Argentina. Então, a gente vê que aqui em América Latina temos, ao longo da minha conversa, eu vou apontar várias coisas que temos acá e talvez não usamos mais para divulgar todas as coisas boas que nós outros temos. E aí, depois que saí da World Nuclear University e voltei ao Brasil, o trabalho se abriu, eu hago tantas coisas que não tinha tempo para muito aqui durante a semana, é tanto que nem sei. Me retirei, pero trabalho mais agora do que antes. E a consultoria para MAPA, para o Ministério da Agricultura, foi muito interessante. Para o final foi um modelo de plano modelo de business plan, modelo de plano de negócios para um irradiador multipropósito. Muito interessante. E sigo com minha consultoria também aqui com o site. E a última coisa que eu estou fazendo aqui, que foi umas cerejinhas no bolo, que foi os livrinhos para ninhas. Bom, vamos adiante. Eu vou falar aqui. Deixa eu ver, não está passando. O sumário, 4 pontos simplesmente. Vou falar um pouquinho da tecnologia também, e também da difusão, algumas técnicas de difusão e alguns casos. O contexto atual, eu não vou me detener em detalhes, porque todos esses aqui são dados muito divulgados, mas é interessante saber que o número de reatores, muita gente não tem noção quantos reatores no mundo em mais de 30 países. E quantos estão em construção? 57. E alguns estão em suspensão por algum trabalho, algum problema ou outro, como vários em Japão. Novos países entrando em área nuclear, estão todos construindo. E países também que estão propondo, Polônia está muito adiantada, e vários outros com planos. E é interessante também ver que Vietnã estava muito adelantado, pero por um momento, uma decisão que foi de pouquinhas pessoas, se decidiu parar todo o treinamento de personal, todo o projeto nuclear, então se separou, se pospôs, está postergado para o futuro. A origem dos projetos são basicamente os russos, chinos e poucos outros americanos e franceses. Pela grande maioria, é Rússia e China. E o que podemos ver aqui, esse é um gráfico de PRIS, de OEA, é que em pouco tempo, com os novos reatores em construção na Ásia, breve, a Ásia terá uma capacidade líquida nuclear maior do que na América do Norte. Já vai ultrapassar aí em pouco tempo. E a questão da África também. Eu tenho um carinho muito grande por la África e vários países estão com planos, estão seguindo os milestones de OEA, tem o NEPIO e os NEPIOs em cada um dos países, estão caminhando muito bem. Eu penso que isso vai ser uma surpresa no próximo tempo aí.
Bom, em termos de difusão de tecnologia, talvez ninguém é melhor do que os chinos. Aqui são 3 exemplos de promoção. Na revista muito importante, Power, News and Technology for the Global Energy Industry. Não é simplesmente nuclear industry, energy industry. E os outros aqui abaixo são também de novidades tecnológicas. Em cada mês, mais ou menos por mês, há breakthrough de China, e isso, então, está colocando a China como dos principais players no marketing. É exemplo do que eles estão fazendo para mostrar as competências que têm nessa área. É claro que os outros também estão fazendo, mas é interessante ver como os chineses estão fazendo. E nós outros temos visto também vários cambios positivos. A questão da nuclear ser incluída na taxonomia verde, isso abre campo muito grande de financiamento para projetos nucleares. Países que não estavam pensando em nuclear agora estão pensando, Itália, Suécia, França, mais ainda França, Dinamarca, quem diria, Estados Unidos já apontou que vai investir mais, Coreia do Sul voltou, os exemplos de Emirados Árabes com os reatores, 4 reatores coreanos, e a Polônia, né, está muito frequente em los news também com os acordos e os andamentos. E daqui do Brasil, a notícia que eu penso que eu não me recordo, nunca ha havido tanto apoio no Congresso para a área nuclear. Então, agora há uma frente parlamentar, não sei como se chama em seu país, mas é grupo de mais de 200 congressistas, deputados ou senadores, que são favoráveis à área nuclear. E nós outros temos alguns que são muito vocais, defendem a área nuclear abertamente. Isso é incrível, nunca tinha visto, muito interessante. E, por outro lado, também, as associações e a OEA estão muito mais eficazes em comunicação. Há tempo atrás não se fazia promoção. Agora o IEA está muito forte, promovendo a energia nuclear, incluso com em la COP, né, Conference of the Parties. Desde o ano passado estava com programa muito interessante, esse ano também estará, e isso é muito importante para os países seguirem e também para o meio ambiente. É exemplo muito interessante. Tudo que nós outros podemos fazer a nível de compartilhar em nossas redes sociais o que o IEA está fazendo é trabalho belíssimo. Bueno, temos o outro lado da balança com alguns problemas que permanecem. Claro que nada é cielo azul de brigadeiro, como dizemos acá. Alguns cierres prematuros ou suspensão, Alemanha, Estados Unidos, Bélgica, Taiwan e Ucrânia. Quem dia iria imaginar o que está se passando no reator de Zaporizhzhia? É uma coisa nova, totalmente nova. E tem que parar de operar por questões de segurança. A questão depois do grande terremoto em Japão, que dañou o reactor de Fukushima Daiichi, somente 10 reatores voltaram a operar, todos eles PWRs, e 15 estão pendentes de revisão. E toda a área regulatória foi reestruturada. Isso foi hecho importantíssimo para a área nuclear. E agora, muito recentemente, eu vi ayer em la rede social que o diretor-geral do OIA, Rafael Grossi, disse uma frase muito importante. Isso com relação à água tritiada que está sendo liberada em Japão. Isso porque ainda existe estigma pós-acidente muito importante com relação aos produtos da área de Fukushima. Então, ele ha dito,
Credibility and reliability depend on the availability of information. E por isso eles, então, montaram uma plataforma que faz um monitoramento a tempo real da água triteada que está sendo liberada. É um trabalho incrível, um custo alto, mas principalmente para ganhar a credibilidade da população e também de outros países que estão a ser. Um outro problema é com a guerra. Há também problemas com a cadeia de suprimento nuclear. Não somente de energia, ou de urânio enriquecido, ou de qualquer forma do ciclo do combustível, mas também de outras coisas, como radiofármacos, fontes de cobalto, enfim, é um problema sério. Não somente porque não podem, não estão, ou há problemas, mas também por causa das sanções. Eu fui a uma conferência de ciclo do combustível na Holanda, em abril. Habla-se tranquilamente, a pessoa de Euratom habla tranquilamente acerca de sanções. E isso se queda muito complicado a ser qualquer trabalho, há que pensar muito, há que trabalhar junto com as relações externas acerca de negócios aí. É muito sensível. É um problema que é dentro do contexto atual. Não é business as usual. É uma coisa que deve ser muito bem pensada. É claro que continua o outro ponto, o lobby da indústria de petróleo e gás, os grandes usuários de energia que querem reduzir a tarifa de energia elétrica, outros que querem manter os subsídios a renováveis. Então, o nuclear tem essas competências aí. E também a falta de compreensão sobre as desvantagens da energia nuclear, das renováveis. Muita gente acha que renováveis é a solução de tudo, pero há intermitência, há fragilidade mecânica de los intempéries, vida curta, inércia, retraso para retorno depois de cortes de energia, e tudo isso já foi mostrar o que se passou com o blackout do Brasil. E também, por último, ainda persiste um pouco de percepção de perigo, a questão de desechos e tudo isso, e para tal é importante fazer sempre as encuestas de opinião pública para ir medindo, porque muitas vezes o técnico pensa que o público tem a percepção de perigo quando não é verdade. Então, é importante sempre medir. E aqui, o que se passou com o blackout, o apagão no Brasil, no 15 de agosto, no gráfico, você pode mirar aqui, que o primeiro gráfico é energia eólica. Caiu às 8 e tanto, e se manteve aí baixo. Depois, a seguinte é a geração solar. Solar caiu, pero subiu logo depois. E nuclear, o último de barro, quase não sentiu nada, não há modificações. Então, isso mostra que as fontes nucleares permaneceram muito estáveis, sem cambios, quando teve um problema muito sério no sistema. E mostrou também que a energia eólica demora muito para volver. E isso, claro, foi uma oportunidade para se comunicar sobre as vantagens da área nuclear. Muito bem, vamos agora para alguns exemplos de avanços tecnológicos e a sua difusão. Eu vou colocar apenas um de cada cá: energia, alimentação, saúde, meio ambiente. E eu tenho certeza que vocês têm aí outros exemplos e se depois querem compartilhar, é bastante interessante. Claro, vamos começar com uma questão principal, que é: em que medida a perda de bem-estar é causada por la disparidade entre os riscos percebidos por la população, tomadores de decisão e por los científicos? Ou seja, o que estamos perdendo por não ter a tecnologia,
Tecnologias excelentes, pero que demoram muitíssimo para serem implementadas, muitíssimos para serem aprovadas. E não há capacitação de gente suficiente para trabalhar com essas tecnologias. Então, isso foi uma frase que eu vi em uma publicação de Watanabe e Kawata de 2017, e era acerca de irradiação de alimentos, muito própria. Quanto estamos perdendo por não irradiar alimentos? Pero vamos começar com energia e, claro, os SMRs, que muito se habla em todo o mundo. E essa figura aqui é muito conhecida, a evolução dos reatores hasta a geração 4. Para a geração 4, em particular, esse infográfico aqui mostra que a geração 4 é safe, secure, sustainable, competitive and versatile. Pero eu chamo a atenção que uma vez que hablas que já a geração 4 é tudo isso, pode significar que as outras, a geração 3, 3 Plus, não são. Então, esse é um cuidado que temos que ter quando hacemos a divulgação e comparamos com os demais. Não podemos comparar negativamente ou não. Há que mostrar de uma maneira que os outros, a maioria dos 400 aí, grande maioria, são outras gerações, e são safe, são secure, sustainable, versatile, I don't know, but competitive, depois de um tempo, claro que são competitive. E aqui também uma publicação que eu encontrei muito interessante de NEA, OECD. Eles vão fazer aí um acompanhamento em um dashboard das implementações de los SMRs. E aí, então, com muita alegria, eu vejo acá que aqueles amarilhos, pontos amarilhos, construction has started. E aonde temos um? Aqui, estamos aqui na América Latina, Argentina temos um. E os outros estão aí na Ásia ou Rússia, que já tem ele 14. Então, vemos que aí, de novo, mais uma vez, temos um ponto que é muito importante e interessante para a divulgação de tecnologia da Argentina. Aqui, sobre alimentos, uma tecnologia que é de raios X, que é basicamente um acelerador. Aqui se põe aí uma ventana, um converter de tântalo, por exemplo, e que vai converter a raios X. É claro que o acelerador, o E-beam, tem que ser de uma potência muito mais alta do que pelos E-beams normais, que se usa diretamente, é como que quase 10 vezes mais. Temos, por exemplo, 20 MeV, então, para X-ray, vai para 190, por exemplo. A diferença é que o X-rays tem aqui no gráfico, tem um comportamento que é muito similar a raios gama, e que isso dá uma penetração, por exemplo, em la fruta, muito interessante, coisa que os E-beams, que é azul, não vai muito profundo. E-beams para coisas muito superficiais, como os hambúrgueres, como as coisas que é única, umas bandejitas, muito importante, muito interessante, funciona muito bem, pero o X-ray vai vir aí para competir diretamente com as fontes. Com a vantagem, por exemplo, aqui no Brasil, para colocar um X-ray, não necessitas de aprovação de local. Para uma fonte de cobalto 60 para irradiador, sim, necessitas, não é todo lugar, há que ter aprovação de local por la autoridade. O grande moto da irradiação de alimentos é evitar as perdas e desperdícios.
Esse é um programa de governo brasileiro e do mundo também. É claro, é das Nações Unidas, que prevê que mais ou menos 30% dos alimentos são perdidos ou desperdiçados depois de la coleta e produção. Então, simplesmente em la distribuição, venda em la casa. Uma outra coisa que temos visto é a verticalização da indústria. El Steres comprou a Mevex, então vai operar as plantas e também construir os aceleradores e radiadores. É uma verticalização, é um indicador muito importante. La IBA também está muito interessada em ser centros de demonstração. E assim vai. Há um campo, um mercado muito grande, porque atende requisitos fitossanitários, não só as perdas e desperdícios, e em Ásia o mercado é crescente. Somente em China, é mais de 1 milhão de toneladas de alimentos tratados com radiação. E em la Ásia, o mercado cresceu tanto, o mercado é de produção, de irradiação de alimentos, com um apoio muito grande de projetos regionais de cooperação. Então, esse aqui é um dos produtos que eu he hecho para o Ministério de Agricultura, que é modelo de plano de negócios, mas também há outros como o plano de marketing, o mercado, estudo do mercado internacional e tudo. O outro, vamos passar para a saúde, protonterapia. Eu oigo sobre protonterapia por, não sei, talvez uns 20 anos, mas agora a coisa está crescendo muitíssimo. Muitíssimo a ponto de, hasta em las Ilhas Canárias, ter um equipo, estão planeando ter um equipo de protonterapia. Na Argentina é está aí, não sei se já está pronto, listo para operar, mas estava em construção. Indonésia, Egito, vários outros países. Espanha tem mais de 100, na Europa tem muitos, Japão, enfim, há muitíssimos. Há um banco de dados de OIA com os tipos de equipo. E qual é a vantagem? A vantagem é proteger o tecido humano no momento que está se fazendo uma terapia. E aqui no gráfico mostra claramente como, depois de uma certa profundidade no tecido, não tem mais radiação. Então, a diferença é incrível, muito menos dose de radiação para o paciente. E por que não está aqui? No Brasil não tem nenhum, não tem planos, a coisa é muito demorada. Por quê? Como não conseguimos explicar a necessidade de ter um equipo desse? Não é falta de plata, é a oportunidade. Aqui, o exemplo de meio ambiente que eu trago é acerca dos plásticos. O próximo ano haverá uma celebração de uma convenção internacional não se chama banimento de plásticos, mas da proteção contra os plásticos, os desechos plásticos. E aqui a tecnologia nuclear pode entrar com a modificação do plástico que vai tornar ele mais adequado para a reciclagem. Ou seja, vai reciclar um produto que terá maior durabilidade. Sabes que não se pode ficar reciclando plástico, mesmo que não se recicle. Aqui em Brasil é cerca de 1% reciclado, mas mesmo assim, aqueles reciclados tu não podes reciclar sempre, de novo. Mas com essa técnica de radiação vai se tornar aí uns polímeros mais fortes e aí sim se pode fazer produtos, cadeiras, mesas, coisas que são mais, como aqui está mostrando, tijolos mais fortes. Então, aqui é uma questão de difusão de tecnologia que é dupla, porque
muita gente não sabe nem que plástico é um problema. Primeiro, tem que convencê-los que plástico é um problema para o meio ambiente. E depois, que a tecnologia nuclear sim pode ajudar. E aqui, tecnologia digital, não podemos deixar de falar, pois que vai entrar em todas as áreas, vai requerer muita energia para a computação em nuvem, integração de sistemas, big data, e tudo vai precisar de muita energia e muita segurança cibernética para os equipos e muita capacitação. Sempre, as pessoas têm base entrar em tecnologia digital. E aqui vamos, então, na técnica que eu penso, vou trazer para vocês alguns exemplos de coisas que são importantes para sermos la difusão. A primeira é de Simon Sinek, muito famoso, coaching muito famoso. Ele, então, vocês aí aqui um vídeo com o link está aí, e o livro. Comece com o porquê. Não é como funciona. Nádia quer saber, o público não lhe interessa como funciona, quer saber por quê. Por quê? Então, esse é um câmbio de paradigma muito importante. E para nós outros temos porquês prontos, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, vários aqui, você pode escolher. Esse é o porquê de nuclear, porquê para energia, porquê para proteção da água, do solo, estamos aí em todos. E aí um pouquinho aqui de uma estrutura, né, de como fazer a comunicação, o objetivo, essa é a primeira coisa, né, que queres lograr e por quê. Então, vocês aí com esses motivos muito claros, não é simplesmente porque deve ser assim, não, é uma nova técnica que deve ser absorvida por la indústria, compartilhar conhecimentos para permitir decisões corretas, ganhar credibilidade, reputação nacional, internacional, explicar os riscos e benefícios em um level playing field, comparando com outros riscos que estamos em la vida. Outro, obter financiação, compromisso em um projeto complexo como plantas nucleares. É claro que tudo isso tem que ser medido. Quais são os resultados, encuestas, declarações públicas. Se uno diz que não vai apoiar um projeto complexo, significa que a comunicação não está boa. Então, há que volver a ser diferente. E aqui um pouquinho mais de estrutura, elementos para comunicação, não somente para analisar o cenário atual, que cambia, mas há muitos planos que devem ser analisados, políticos, econômicos, sociais, culturais, jurídicos, tecnológicos, atitude dos consumidores, a identificação das partes interessadas, dos stakeholders, vou falar um pouquinho mais, e o plano de marketing. Isso foi o que eu hecho para Ministério da Agricultura, baseado nisso aí, tanto para o público quanto para os produtores e distribuidores, dos planos. E a gestão do plano também é uma coisa longa. Ou seja, fazer comunicação não é fazer um infográfico e mandar, é muito complexo e de largo prazo. Aqui os stakeholders, uma vez no IEA, um dos meetings de consultores para a comunicação, então, uma das frases mais importantes, o maior erro é não começar com o mapa de los stakeholders, quem são as pessoas interessadas no projeto. Cada um tem um conhecimento, cada um tem uma ideia. E aqui é um quadro que deve ser preenchido com todos os stakeholders, aonde eles se encaixam. Estão no poder de decisão alto ou baixo, estão em nível de interesse alto ou baixo. E aí, dependendo disso, vai se trabalhar mais ou menos com esses stakeholders. Um outro ponto fundamental que o grande professor Rex Nazaré de Brasil me ensinou muitíssimo, o timing da comunicação
E isso foi para o acidente de Goiânia. Há que saber em la comunicação de emergência quando dizer la comunicação. Agora há uma emergência. E também deve saber quando não há mais emergência. Então, são dois pontos importantes. E o timing de comunicação não é somente isso, há também a informação rotinária, pero também surgem oportunidades, como, por exemplo, durante o blackout, é uma oportunidade para comunicar. Então, há que ter pessoas preparadas para elaborar conteúdos que vão ser enviados, colocados em la rede social. Eventos não rotinários dentro de uma empresa, sempre há um denunciante, em qualquer lugar, tem pessoas que não estão muito de acordo. Então, vocês têm que saber que tem um eventual denunciante, então, há que comunicar antes do denunciante. Não na comunicação passiva, respondendo. Ele, porta-voz, tem que estar muito bem preparados. Isso pode acontecer a qualquer momento. Eu já falei sobre começar e parar. E cada decisão tem um valor esperado. Cada decisão tem uma consequência econômica, ou é um prazo, ou é estresse, ou é algo que pode passar, que tem que ser consertado. Então, o timing é muito importante para cada uma dentro dessas decisões. E aqui uma outra coisa da academia que a mim foi incrível para a irradiação de alimentos. Quando hacemos as mensagens, o programa de comunicação, há que pensar nesses pontos aqui. Qual é a vantagem relativa comparada com alguma outra coisa que já está em vigor? Qual é a compatibilidade com o que se já tem, com os valores, com os reguladores, com as experiências e necessidades? Complexidade, claro, sabemos disso. Experimentabilidade, que é como se pode experimentar. É muito comum ter apps que no começo é de graça, não se paga nada e depois tem que pagar, ou seja, dá uma experimentabilidade aí e a pessoa vai gostar tanto que não quer saber de outra. Observabilidade é como os outros. Muita gente prefere esperar para ver o que outros estão fazendo. E depois, então, vai compartilhar. E preço não tanto, é interessante. Preço não é para novas tecnologias. Se isso aqui é acceptado, preço, se estão dispostos a pagar bem por um iPhone, por exemplo. E falando em iPhone, vamos nas redes sociais, que é um programa, ao mesmo tempo que pensamos que pode ajudar, mas pode também complicar. Por quê? Porque há algoritmos seletivos. Não é o que postamos aqui que será para todos. Há coisas que faz solamente para nós mesmos, só para aqueles que dão like para aquele assunto. Não vão para todos. É uma ilusão achar que estamos colocando aí em LinkedIn e que todos vão mirar. Não, depende. É algoritmos seletivos. Pode ter também problemas sérios, como falsificações, deepfaking, outro faking, fake news, manipulações, abusos, inseguridade, falta de privacidade, radicalismos, vigilância, adição, falsos expertos, em nome de ciência, estão falando muitas coisas. Bueno, pero todos os futuros líderes já estão aí. Então, é uma plataforma que devemos saber como trabalhar da melhor forma possível. E também devemos lembrar que pensamos que muitas vezes algo vai se quedar pequeno, pero não, de alguma maneira se torna viral e alcança centenas de milhares de pessoas. Então, muitas vezes nos perguntamos, o que publicar em la internet? É claro que sempre as boas notícias da área nuclear, em forma de blogs, artículos, contribuições a um debate, infografias, vídeos, pero sempre tudo muito preciso.
E muita gente entra com comentários negativos, pero agora muito menos. Muita gente está favorável à área nuclear. É sempre uma experiência publicar algo, e quando tem uma oposição, há que explicar, é uma oportunidade para explicar ainda melhor. Muitas vezes deixar nele silêncio pode ser pior. Pero claro, quando se habla em divulgação de nova técnica, tem que se tomar muito cuidado com informações que não são públicas, que podem servir para um mal, alguma coisa que são sensíveis, como custos, suministros, partes importadas, dificuldades. É melhor evitar. O que não está público, é melhor não publicar. Deixa para lá informação oficial da companhia a ser isso. Aqui, agora, finalizando rapidamente os casos, eu sei que o tempo está curto. Casos que me influenciaram muitíssimo. Aqui em Goiânia, já falei de Goiânia, a primeira vez eu tinha 27 anos, era uma aninha naquela época. Hoje não, hoje 27 anos é muito madura, mas eu era uma aninha, não tinha muita experiência. E, de repente, aí, entrevista com periodistas, tranquilizar vítimas e família, instruções a enfermeiros de como tratar pacientes, falar com diretores sobre as necessidades urgentes de equipos, transporte, logística, enfim, tudo que era necessário para a proteção radiológica. E conversar também com a população vizinha ao acidente. E tudo isso, claro, com Rosenthal, José de Júlio Rosenthal, que muitos devem se lembrar dele, um grande professor que foi um grande mestre em como conversar com a população. Então, isso foi uma escola muito importante para mim, que a gente não quer que aconteça novamente, claro que não, mas deixou uma marca em mim muito grande. Aqui, conversando com os profissionais de outras áreas, não somente da área nuclear, ou proteção radiológica, ou área mais afeta a mim, há muitos meios importantes, pero para mim, manter um fórum permanente é fundamental. É onde podemos compartilhar e discutir informações, dados e conhecimento. E, mais uma vez, dou parabéns ao Eduardo por manter toda essa plataforma aí para nós outros. E aqui também é interessante que, quando nós outros viajamos para conferências, a pessoa que representa o país em la conferência tem um poder incrível, e com todo o poder traz muita responsabilidade do que se vai falar. Então, antes de viajar, eu faço isso até hoje, quando vou a uma conferência de uma área que eu não conheço muito bem, eu me preparo incrivelmente, eu miro com quem vou falar, preparo quem são as pessoas, qual é o ambiente, do algo, não somente do que eu vou falar, mas de toda a conferência. Que questões podem ser para mim acerca de Brasil? Que questões acerca de Angra 3? Eu vou preparado. Eu converso com os reguladores antes de ir para saber o que está aí, o que vem, o que não vem, qual é a situação correta, converso com a indústria. Então, cada vez que vamos a uma conferência internacional, é um momento incrível para difundir a tecnologia do país, demonstrar as coisas boas. É claro, de trazer também, mas eu penso muito em influenciar. Como vamos influenciar lá fora? E aqui, aquela questão que eu trouxe essa imagem, né? O público coloca a imagem de desechos como uma coisa líquida. Mira, quem vai líquido com cheiro, que está, smells. E, na verdade, o combustível nuclear é a coisa mais limpa que se pode existir. Esse aqui é uma foto em Nagra, dentro de uma caverna nas montanhas da Suíça, um laboratório que eles têm para fazer estudos de deposição de desechos. E aí está lindo, lindo que seria.
Bueno, futuros líderes, uma coisa muito importante, o próximo ano, o Sama Institute será em Rio de Janeiro. Eu quero ver muita gente aqui. Eu não trabalho mais para a WNU, mas claro, está em meu coração. Quando eu vi que finalmente foi aprovado, porque isso foi depois que eu saí. Estava em lá a ideia, mas isso foi aprovado e ano que vem será aqui em Copacabana, em Brasil, Rio de Janeiro, Brasil. E futuros líderes, nós outros temos que preparar nossa pessoa cá para o futuro. Curso de formação em empresas, competências para identificar futuros líderes, treinamento, tecnologia, habilidades personais, atitudes. Não é solamente conhecimento, há muito mais do que isso. O relacionamento humano é fundamental. Criar também um ambiente que fomenta a sustentabilidade, diversidade e inclusão, aspectos de economia, filosofia, psicologia, isso são fundamentais para futuros líderes no momento de hoje, de inteligência artificial e tudo. E aqui também, universitários, nada melhor do que uma Olimpíada. Estamos fazendo uma em Brasil, que a apresentação final será em setembro. São 3 temas: energia, inteligência artificial e cibernética. Eu invito todos os países a serem Olimpíadas, é muito simples, estudo via virtual, os alunos se quedam muito interessados, os professores também, e se pode fazer a puente entre a academia e a indústria, pois que os mentores, palestrantes são de indústria, de várias indústrias, e também para conseguir empregos, está a oferta de chamamento de currículo, está uma beleza, está excelente. O final será durante o Nuclear Legacy, que é organizado pela ABDAN, Associação Brasileira de Desenvolvimento de Atividades Nucleares, que será em Brasília em novembro. A apresentação do ganhador. Finalmente, não finalmente, tem mais 2. Executivos, tomadores de decisão, esses são muito, muito sensíveis. Pois que com o novo governo, novas pessoas, há que começar tudo de novo. Não se pode achar que toda aquela interlocução que havia vai se manter. São novas pessoas, novos conhecimentos. Há que fazer muitas coisas para que mantenha esse nível de contato, interlocução com os tomadores de decisão. E aí, uma novidade para mim, que nunca pensei, mas a dona de uma editora de livros infantis me invitou a escrever livros para crianças acerca de ciência, mas não é um livro pesado, são livros lúdicos, é uma literatura, é uma história, há uma conversação, eu não tinha muita ideia, então eu pus o nome da personagem é Patty. Patty é inteligência artificial, ela quer construir um robô com os sensores mais incríveis, e Patty e as mudanças climáticas, então, com a observação da natureza. E aí, esses livros são para escolas públicas, é interessante também fazer palestras com os professores, eu estou à vontade e à disposição para fazer isso. Tecnologia, habilidades personais e atitudes, muito mais do que pesado, matemática e ciência, é mais o desenvolvimento da ideia, dos conceitos, o bem-estar e tratamento bem do nosso planeta. E aí está. O final é que as comunicações devem ser constantes, consistentes, positivas, não defensivas, actuantes, e sempre com o porquê. Porquê é limpo, porquê é confiável, porquê é competitivo. Temos aí água pura, enfim, tudo que é de bueno ao final, é porquê da energia nuclear, da tecnologia nuclear. Capacidade das pessoas, inovação,
Redução de perdas, eficiência, são itens importantíssimos para enfatizarmos. E não uma discussão, com certeza já ouviram falar, que há um tempo atrás falávamos muito de como a energia nuclear é segura. Não necessitamos falar mais isso, porque isso já está mais do que provado. O histórico da área nuclear já diz. Nós estamos falando como se nós outros estivéssemos nos anos 80. Estamos aí agora, tem um histórico, tem os dados. Não necessitamos falar que é seguro. Isso dá mais medo. Se eu entro em um avião e o comissário habla, este avião é muito seguro, mais seguro do que o outro, aí seria um problema. Os porta-vozes para falar com prensa, todos têm que estar muito confortáveis para saber falar no momento. Não é um texto, não é uma charla, pero 7 segundos, 10 segundos, falar as frases muito chaves. E, finalmente, o último aqui, eu trago Peter Drucker. Culture is strategy for breakfast. Não somente nossas ideias, pero todas as pessoas têm que implementar os planos. Todos têm que estar alinhados e devemos sempre estar falando sobre isso. Bueno, senhores e senhoras, foi um prazer enorme estar aqui. E acho que eu falei muito, 7 horas. Foi mais do que 45 minutos. Pero yo Muchas estoy muy gracias. No, no, contenta. no. Está muy bien, Patricia. Muchas gracias. Muy, muy buena tu exposición. Ha dado lugar a algunas preguntas que si quieres las responde directamente por el chat, si la ves ahí. Vamos ver aqui. A Ana Cresceu de primeiro. Aqui, bueno, está alguma pergunta para quanto termine? Em poucas palavras, em que consistia o apagão? Que consistia o apagão? Hasta hoje não tem nenhuma causa, não se sabe com certeza o que se passou. É um problema. É claro que tem os relatórios, os reports, preliminar reports. Se por algum motivo houvesse que apagar o reator nuclear, quanto tempo requeriria envolver? A questão da área nuclear é interessante, porque se pode controlar quanto que está, as térmicas, o mesmo com as térmicas, quanto que se está generando de energia. Então, se há um chamado dela, se há um problema, há as proteções, não é que o reator foi desligado. A generação é que, pero nesse caso não foi necessário. Tanto que o apagão, o blackout no Sudeste não foi muito, digamos assim, efetivo. Foi mais no Nordeste, que são principalmente as eólicas e solar. Então, para um reator, claro, se desliga, há um tempo para pôr em serviço. Mas nesse caso aqui, não foi o reator que caiu. Não foi motivo do reator nuclear. O outro acá... Crescente interesse de irradiar vegetais, frutas para su preservação, irradiação com fontes de radiação tipo cobalto ou utilizar raio-X. Exato. Tradicionalmente é cobalto, pero o cobalto tem problema de suministro, poucos, Argentina pode fornecer cobalto, e Rússia, pero está muito, não é muito garantizado. Novas plantas não estão seguras que vão receber cobalto. E como também eu informei para o licenciamento, uma planta de cobalto é mais complicado. Receber o cobalto, cambiar a fonte é mais complicado. Raios X, a planta, o equipo é mais caro. Pero, ao longo do tempo, se tiver uma utilização comercial, vai se pagar em 3 anos. Como o plano de negócios que eu coloquei em minha apresentação, Eduardo, podes divulgar minha apresentação em PowerPoint, Bueno. não é problema. Há um link, se clicar em cima da figurinha verde do plano de negócios, o link para o documento. O documento está em português, mas em espanhol é fácil ver. E aí há a comparação de los dois. Então, para cobalto, raio-x, em termos de comparação de eficiência, é o mesmo. Se for solamente e-beam tem que ser mais superficial, é mais para alguma fruta, alguma coisa que seja muito fina.
Pero hay unos e-beams que son muy compactos, que son perfectos para granos, granos como pimenta, pimenta do reino, black pepper, por exemplo, que es muy exportada. Se puede acoplar a la línea de producción. E la radiación es tan baja que no necesita blindaje. Ou seja, é um equipo de Buller. Buller é fabricante suíço muito grande. É um equipo que também a tendência é que seja usado. Poderia, por exemplo, ser aplicado em los portos, aeroportos, quando chegam carregamentos que têm dúvida se está com requisito fitossanitário ou não. Você poderia irradiar em los portos e em aeroportos, em la entrada, não somente em la salida. Bruna, qual dose de radiação no Brasil? Depende. Batatas é muito baixas. Não se usa irradiação de batatas. Não se, a menos que seja uma quantidade muito pequena. No Brasil, por incrível que pareça, não temos um irradiador dedicado a alimentos. Os irradiadores que tem em São Paulo, os privados, são principalmente para artigos médicos e alguma coisa ou outra de alimentos, mas não é um irradiador solamente de alimentos. E batata é a dose a menor possível. E é interessante também saber que em Japão, a única coisa que é autorizada a irradiar é batatas, solamente batatas, papas. Não outra coisa. Em la comunidade europeia, solamente condimentos. Então, cada mercado tem uma particularidade. A primeira coisa é realmente estudar o mercado. E há, por exemplo, com relação a rango de doses, há banco de dados em OIEA que vai dizer todos os estudos para cada dos cultivares, qual é a recomendação. E isso, uma das recomendações que eu hecho para o Ministério da Agricultura foi que no Brasil tuviéramos um protocolo para os produtos que são mais, digamos assim, interessantes de irradiar. Por exemplo, arroz, huevos, café, huesos de animais que vão servir incluso para, não sei se sabem que os implantes dentários são hechos com huesos de animais. São huesos que são irradiados. Mas muitas vezes o hueso sai do Brasil, é irradiado allá, é feito o fármaco e depois volve preço muito mais alto. Então, eu penso que é interessante ter uma tabla com todos esses que eu apontei em meu trabalho, quais seriam os mais interessantes de fazer em Brasil, proteína animal, pimenta do reino, todas as coisas que teriam problema, uma questão maior de perdas e desperdícios. As fresas iriam aumentar a vida de prateleira. Então, é muito interessante. Obrigada, Bruna, pelo interesse. Já vi que interesse de irradiação de alimentos. Vamos fazer Eduardo, solamente de irradiação de alimentos. Há grande temor pelo uso de tecnologia nuclear por lá inseguridade, custos de instalação, difícil manejo de resíduos, por exemplo, generar eletricidade. Você crê por falta de difusão de novas tecnologias? Sim, eu penso que devemos começar muito cedo. O que se passou agora em Brasil? O governo passado tínhamos pessoas no ministério que tinham um conhecimento muito grande acerca de energia, vários aspectos de energia, incluso energia nuclear. Então, falar de tecnologia nuclear para eles era uma coisa normal. Então, o ministro anterior ia para o OIA participar da conferência geral, iria falar. Era representante brasileiro e representante da tecnologia nuclear também. Mas agora cambiamos o governo, temos um outro contexto. Então, temos que fazer a interlocução com o Ministério, mais uma vez, para mostrar, garantizar que tudo isso ainda se mantém,
que é possível. Não é a questão, a tecnologia nuclear é única, não é inseguridade, custo de instalação. Hoje temos ele histórico de todas as plantas de radiação, mais de 400, e a coisa se mantém, é possível, e agora vários países estão ou expandindo ou entrando em la área nuclear. Todas as tecnologias de geração de eletricidade têm riscos, têm problemas. Há que ver uma comparação de life cycle, início ao final. Se estamos falando de final, manejo de desechos, vamos falar de manejo de desechos de la eólica também. Vamos falar de desechos de solar, as placas, que têm componentes que são muito perigosos para o meio ambiente. Então, vamos fazer uma comparação, como falamos, de level playing field, comparar em lo mesmo nível. Não é questão de percepção, pero seguimos com a difusão das tecnologias. Miguel, graças também. Graças, Tânia. Sérgio, meu aluno de WNU. Que bueno. Graças, Patrícia, poder compartilhar contigo me deixou inquietude por las sanções que existem em âmbito nuclear, claro. Não, com os não, eu não sei o que dentro do organismo de energia atômica não conhece o bloqueio. Eu ouvi em la conferência de abril de Fuel Cycle, que foi em la Holanda, com relação, que era uma conferência com muitas indústrias, com relação a los russos. Empresas privadas que não estão fazendo trabalho com eles. E a questão também em Europa de transporte, dificuldades que os russos estão tendo para transportar ao longo das terras, ou se necessitam também de combustível ao longo do transporte. Então, a questão é privada, mas não dentro do organismo internacional. Eu penso que, eu espero que isso se acabe, porque eu conosco muita gente de Rosatom que tem uma capacidade incrível. Eu trabalhei com eles, nós outros organizamos cursos juntos, são pessoas ótimas. Pero é uma situação política. O que podemos fazer? Nós outros somos tão pequenos perto a essa questão. Estamos mirando o que se passa. Pero não dentro de OIA, tanto que o DDG de OIA de energia nuclear é russo, continua, é de Rússia. Então, não lá dentro. Estão tentando resolver tudo diplomaticamente, e isso que é importante. Ok, graças, Gabriele. Que bueno, Bruna. Gostaria de dizer que haverá uma edição no próximo ano. Quem será o público? Claro. Não sei se acha que ainda não está aberto, não são abertas as inscrições, mas na página de WNU. Na página de WNU e de lá haverá as informações de como fazer para buscar patrocínio de OIA. Pero principalmente seria pessoas que trabalham em la indústria, ou regulatório, ou investigação, pero pessoas basicamente que já estejam trabalhando, porque tipicamente se necessita de uma carta de recomendação com o potencial acadêmico e potencial profissional também para alcançar cargos. É um programa de desenvolvimento de liderazgos. Ana, Gracia, Bolívia está com o centro aí, Fred? Que lindo! Me gostaria muitíssimo conhecer mais o centro de Bolívia. Um prazer, que bueno, Ania. Peru. Que bueno. Gracias. Acho que é isso, Eduardo. Bueno, sí, hay varios agradecimientos, en realidad todo el público, porque realmente ha sido una conferencia bastante interesante, sobre todo porque hay que llamar un poco la atención
en lo que tú comentas, ¿no? Cómo llegar a las personas que toman decisiones, ¿no? Cómo hacer un trabajo, y este es un trabajo permanente, no es de un solo momento, es un trabajo permanente de insistir con la divulgación, con los temas nucleares, hasta que tome conciencia de lo que significa y la importancia que tiene para un país, para el desarrollo de un país. Así que eso es una actividad permanente y bueno, es lo que tenemos que hacer todos nosotros que estamos comprometidos con los temas nucleares. Patricia, ha sido un gusto que hayas participado en este seminario. Después de algún tiempo nos hemos encontrado por este medio, así que ya habrá oportunidad de vernos ya presencialmente. Eu espero Eh, também. sí, así que bueno, a los amigos que han estado hoy día también agradecerles por su participación el día de hoy. Olha, A ti, Patricia, por supuesto, muchas gracias por esta presentación. Queda el video, más tarde lo vamos a colocar en el canal de YouTube, en Café y Radiaciones, para que todos puedan verlo con tranquilidad, puedan ver toda la conferencia, los que han estado y los que no han podido estar también. Así que muchas gracias, Patricia. graças a todos, graças a ti, Eduardo, estimadíssimo Eduardo. Nos Tchau. vemos. Tchau Hasta a todos. Nos pronto. Que les vemos. vaya bien. Tchau. Adiós, adiós. Gracias. Hasta luego, muchas gracias.